primeiramente queria agradecer as palavras do presidente e o que me mobilizou a aceitar e conversar, primeiro com o Gustavo, depois com o presidente, e o que me motivou e mobilizou foi a oportunidade de iniciar um trabalho. Eu costumo falar que quando você faz um contrato com um clube de uma temporada, esse trabalho tem várias etapas, né? E o ABC está me proporcionando a oportunidade de participar de todas elas. E se você pegar o meu histórico nos clubes onde eu tive êxito, em todos eles eu participei de todas as etapas: montagem, definição de ideia e de modelo de jogo, performance durante as competições e depois a melhor parte de todas, que é você ser autoral e no final da temporada você conquistar o objetivo. Então, o ABC me ofereceu essa oportunidade e essa possibilidade. O ABC está me oferecendo a chance de trabalhar num clube de camisa, que tem uma torcida apaixonada e que está no momento de reconstrução. E eu acho que eu tenho, na minha carreira como treinador, alguns desafios que eu consegui superar em momentos muito similares, como hoje o momento do ABC. Então eu acho que é a oportunidade que o ABC está me dando de voltar a trabalhar num clube de camisa, um clube onde a gente está o tempo todo com adrenalina muito alta, pela cobrança, pelo dia a dia, e isso tudo para conquistar os objetivos, para poder dar alegria de novo ao torcedor, para poder retomar o caminho das vitórias. E o ABC está me proporcionando isso, com tempo, com planejamento, e a gente achou muito interessante tudo isso que eu falei, por isso aceitei. Não olhei em momento nenhum a divisão que o ABC, até porque o ABC está na Série D, mas não é um clube de Série D. Então, o que me mobilizou foi tudo isso que eu acabei de falar, mas principalmente a oportunidade de poder iniciar um trabalho, já que meus últimos trabalhos têm sido muito, que a gente chama de bombeiro, apagar incêndio, né? Então eu vou ter a oportunidade de iniciar um trabalho e era tudo que eu queria para poder fazer o que eu sempre consegui fazer nas equipes onde eu passei, participar de todas as etapas e conseguir ter êxito no final da temporada. Boa tarde, professor Marcelo. Boa tarde. Rodrigo Ferreira, da Marcos Lopes TV. Satisfação falar com o senhor, bem-vindo ao clube. Com relação aos últimos anos dos seus trabalhos, né, foi majoritariamente em Série B de Campeonato Brasileiro, né, principalmente Série B, teve trabalho também lá na Arábia Saudita, e só no ano passado o senhor voltou para um escalão de Série C, com o Floresta, lá no Campeonato Cearense, depois a reta final com o Tombense. Queria saber como é que está também, né, o seu mapeamento de mercado hoje para jogadores dessas divisões mais inferiores, né, haja vista que nos últimos anos, da maioria dos últimos anos, o senhor esteve disputando em mercados mais acima, mais elevados, que o ABC hoje naturalmente não tem uma condição ali de competir com outras equipes de primeira e de segunda divisão. Queria saber como é que está o seu conhecimento também nesse sentido. Obrigado. Boa tarde, Rodrigo, um prazer em conhecê-lo. Meu mapeamento, na verdade, vamos falar assim, que eu agora na Tombense, de fato, minha última Série C tinha sido em 2016, com o Guarani, que inclusive fui vice-campeão brasileiro com o Guarani. Mas a partir daí, de 2017, foram trabalhos na Série B. E agora, nesse ano, eu iniciei no Floresta, saí depois do estadual e peguei agora esses últimos jogos da Tombense. Mas eu sou um profissional muito atualizado, assisto jogos de todas as divisões, conheço muito jogador, tenho um conhecimento muito bom de mercado e eu estou fazendo praticamente uma imersão em atletas Série C e Série D, a partir do momento que a gente sacramentou e eu assinei o pré-contrato. E tenho a certeza que esse período, já agora aqui em Natal, por exemplo, eu cheguei ontem de manhã, já passamos o dia todo aqui no clube, hoje nós tivemos a reunião a manhã toda, vim agora aqui, mas já estava vendo o jogador ali, e assim, a experiência que eu tenho, Rodrigo, e por eu ter passado em vários clubes, e principalmente talvez tenha um fator que talvez alguém tenha se atentado, mas eu sou nordestino, né? Eu sou da região, eu sou baiano, eu acompanho muito futebol do Nordeste e conheço bem a atmosfera aqui do clube. Já ontem, eu conhecendo aqui o estádio, eu falei para o presidente que já vivi grandes emoções aqui, já ganhei, tive alguns revés aqui também,
mas eu sou um cara que me aprofundo muito quando eu assumo um clube, na divisão que o clube vai jogar. E apesar da gente estar com essa responsabilidade de jogar uma Série D, a gente tem um primeiro semestre, antes da Série D, onde a gente vai ter Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Estadual. Na verdade, a gente tem que montar um time forte e competitivo a partir daí. E a gente vai se aprofundar. Tenha certeza que a gente vai se dedicar ao máximo para buscar essa imersão nesse momento, né? Nessa prateleira que a gente está agora, para que a gente possa montar um time e ajudar e participar junto com o Gustavo, com o presidente, na montagem do elenco competitivo e que tenha um perfil que a gente entenda que vai competir à altura e voltar a fazer o torcedor do ABC ter alegrias durante esse ano. Esse ano não, no próximo ano, na verdade. Boa tarde, professor. Léo Félix, da Rádio 98 FM. Pegando um gancho aí do seu último trecho aí do que você falou, o ano ele vai ser desafiador para o ABC, não só na Série D, que de fato pode ser o campeonato mais importante para que o ABC consiga esse acesso. Mas Campeonato Potiguar, Copa do Nordeste, Copa do Brasil também terá sua devida importância pelo fato do ABC não ter conseguido em 2025 performar tão bem. E ao seu lado você tem um profissional, que é o Gustavo Cartacho, que participou de um momento de remontada do ABC, de tirar o ABC da Série D, levar até a Série B do Campeonato Brasileiro, ter boas campanhas em Copa do Brasil e conseguir montar elencos sólidos, principalmente com baixo custo-benefício. Como é que você enxerga tudo isso, todos esses fatores e também tentar se apegar ao torcedor do ABC? É um torcedor que se apega muito, né, aos profissionais que aqui fazem parte, e como é que você também tenta fazer essa aproximação para que o ano de 2026 seja diferente do que foi 2025? Obrigado. Boa tarde, você falou teu nome, eu não ouvi muito legal. Léo Félix. Boa tarde, Léo. Desculpa, eu que não ouvi muito na hora que você falou, tá? A sua pergunta foi muito boa. Você pegou um gancho interessante. Eu falei da oportunidade de participar da montagem, mas não falei de um detalhe que também foi um fator atenuante para eu aceitar a proposta do ABC. Foi a contratação do Gustavo Cartacho, que, como você falou, vai ser uma peça fundamental nessa construção, e ter ao meu lado um executivo de futebol que conhece o mercado e conhece o clube, isso tenho certeza que vai me dar uma segurança e vai ser um fator muito atenuante nessa construção. E um dos motivos de eu ter aceitado também foi a possibilidade de fazer essa parceria junto com ele, claro, com o aval do presidente, mas principalmente por ele conhecer esse mercado tão bem e já ter a experiência de ter conseguido essa missão que está sendo atribuída de novo para ele. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente vem, de fazer uma imersão durante esses praticamente 2 meses que a gente vai ter. Se você não tiver muito conhecimento de mercado, muita criatividade, ter muita convicção e tentar se antecipar, já que a gente vai ter alguma dificuldade em relação à questão orçamentária, é muito difícil você montar. Por isso que a gente está começando mais cedo e está assim, muito forte nessa questão, já mantendo contato, já tentando buscar contratações para que a gente possa se antecipar um pouco ao mercado e poder montar um time competitivo como o ABC merece, que volte principalmente a ser um time que tenha a sua identidade resgatada. Qual a identidade do ABC? Muito forte jogando dentro de casa. Isso não aconteceu na Série C do Campeonato Brasileiro. Talvez seja a nossa principal meta de início, além da montagem, é poder, nessa ideia de jogo, fazer um time com uma mentalidade forte para ganhar jogos aqui dentro do Frasqueirão. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo, boa sorte aí na missão. Eu sou Malik Najib, trabalho na 96 FM e da TV Assembleia. A gente viu a temporada desse ano, né, que infelizmente em campo o êxito não veio. E às vezes é uma bola de neve quando você não consegue, no caso do ABC esse ano, foi na pré-Copa do Nordeste, não conseguiu vaga, Campeonato Estadual deixou a desejar mais uma vez, e aí a gente viu o que foi que aconteceu também em Copa do Brasil e na Série C do Campeonato Brasileiro. Há um escalonamento, é cedo para falar nisso, de prioridade ou não? Vai dar uma prioridade primeiro em campeonato estadual? Pode parecer uma bobagem, Marcelo, essa pergunta, mas
sempre há uma concorrência, a gente sempre quer saber, eita, vai priorizar estadual? Não vai priorizar a Copa do Nordeste, por exemplo, qual o pensamento já de agora? Boa tarde. Boa tarde. Vocês querem responder ou eu mesmo posso responder? Responda aí, Rocha. Mário, boa tarde, Mário. Não, o que foi conversado, inclusive, foi uma pergunta muito boa, Mário. Sabe por quê? Tem um bastidor de contratação de treinador que, às vezes, a imprensa, a torcida não sabe o que acontece. Mas isso foi conversado entre nós. Porque eu tenho um perfil, vocês vão conviver aqui comigo no dia a dia e vão me conhecer mais próximo, assim, mais de perto. E se vocês pegarem informações, por exemplo, com a imprensa lá de Fortaleza, que eu trabalhei em 5 oportunidades, Ceará e Fortaleza, trabalhei em Maceió no CRB, trabalhei no Paysandu, trabalhei no Vitória, aqui a nível de Nordeste trabalhei no Sampaio. Então eu trabalhei em alguns estados, trabalhei em Pernambuco 2 vezes, uma no Náutico, outra no Salgueiro. Então eu tenho um bom conhecimento de mercado assim, em relação a essa questão de relacionamento com a imprensa, por ser natural também aqui do Nordeste. E uma coisa que eu tento sempre fazer, e vocês vão ver isso muito forte no meu trabalho, é o alinhamento em relação à comunicação com o presidente, com o executivo e principalmente com os atletas, com os jogadores. Então, o que foi conversado e que a gente entende que é o melhor para o ABC? Prioridade máxima no campeonato estadual. O ABC precisa voltar a ser campeão estadual. E isso é um desafio que a gente precisa dar ao nosso torcedor. Copa do Brasil, tentar ir o mais longe possível, porque na questão orçamentária vai ser fundamental para que a gente possa estar fortalecido na Série D do Campeonato Brasileiro. Copa do Nordeste, também tentar buscar a melhor classificação possível, porque além de ter uma questão financeira, tem uma questão de visibilidade profissional e a gente está representando um clube grande nessa competição. Então, basicamente, o nosso maior desafio, a nossa maior prioridade vai ser o campeonato estadual. E a Copa do Brasil vai ser a nossa segunda prioridade, porque a gente precisa muito avançar para que a gente, na questão orçamentária, possa ter fôlego, possa respirar e ter um segundo semestre não tranquilo. E vai ser um ano de dificuldades pelo momento do clube, mas que a gente possa ter uma condição, um oxigênio maior e a gente possa até, depois, né, com resultados, a gente numa condição melhor, eu possa sensibilizar o meu presidente aqui e ele melhorar a nossa folha para que a gente possa trazer e melhorar o nível, que é o que todo treinador busca em seu trabalho dentro dos clubes. Boa tarde, Marcelo. Pedro Henrique Brandão, Jovem Pan News Natal. Boa tarde, Gustavo, presidente também. Desejo um bom trabalho para vocês. A minha pergunta é relacionada também à montagem do elenco, né? As outras situações eu acho que ficam mais no campo das ideias nesse momento, mas a página prática do seu trabalho vai ser montar o elenco junto com o Gustavo. E eu queria saber em relação às categorias de base, né? Você tem um histórico de trabalho com categorias de base também. Neste ano de 2025, a ABC terminou o ano com um advindo da base como artilheiro do time, foi o Esquerdinha, com 6 gols. Se machucou muito cedo na temporada, por isso talvez não tenha rendido mais. Mas, historicamente também, o torcedor não tem tanta paciência assim com os garotos da base. Queria saber como é que você pretende trabalhar isso e qual também será o nível de trabalho com as categorias de base no time de cima. Obrigado, boa tarde. Pedro, boa tarde. Eu no meu início de carreira, lá em 1994, quando eu parei de jogar, eu parei com 27 anos por opção e me tornei treinador, eu trabalhei 8 anos com base. Depois eu trabalhei 10 anos como auxiliar, desses 10 anos, 8 com meu irmão, o Péricles Chamusca. Em 2012 eu comecei minha carreira solo. Mas nesse período que eu trabalhei na base, foram 4 anos treinando a base do Vitória, que era muito forte nessa época. Depois passei 2 anos no Sport Recife e mais 4 anos no Bahia, mais 2 anos no Bahia, dos 8 anos. A partir daí eu virei auxiliar técnico e parei de trabalhar com base. Mas eu tenho uma característica no meu perfil, que se você for levantar, em todos os clubes que eu passei, eu lancei jogadores de base. E muitos deram retorno de investimento nesses clubes onde passei. Eu tenho um olhar muito aguçado para jogador de base.
Gosto muito de trabalhar, fazer a parte analítica de correção, de melhora no aspecto emocional, de melhora no aspecto fisiológico, mas tudo isso só pode acontecer se a gente conseguir identificar o talento, identificar que esse atleta, principalmente no aspecto emocional e mental, já que aqui o clube tem um perfil de muita cobrança, é um estádio que o alambrado fica muito próximo ao campo, e se o atleta não tiver personalidade para colocar camisa, não tiver muito bem preparado nesses aspectos fisiológicos, no aspecto emocional, no aspecto técnico e tático, que é importante também, não é fácil se lançar um jogador. Mas o que é que potencializa o lançamento de um jogador? Você está com o seu time bem montado e bem encaixado. Eu já vim antecipadamente, já combinei com o Gustavo, alguns atletas nossos que estão emprestados. Eu já vou assistir ao vivo os jogos, em loco, não vou ver vídeo, não vou ver nada disso, eu quero ver eles jogando. Por isso eu vim aqui mais cedo e a gente vai realizar esse trabalho. Todos eles, tanto o Cauã, como o Derlan, como o Oziel, né? Todos eles eu já vi, vídeo e característica, então tenha certeza, se o jogador tem talento, tecnicamente é qualificado, tem personalidade para botar a camisa, eu com certeza vai fazer parte do grupo, e se tiver merecimento eu vou oportunizar, porque em todos os lugares que eu passei, eu consegui realizar esse trabalho, e até falei brincando hoje com o Gustavo, eu gostaria muito de ajudar a descobrir e fazer com que o ABC tivesse um retorno financeiro, que eu sei o quanto é importante também para o clube quando você consegue ter um retorno financeiro com um jogador formado na base. Mas tudo isso vai depender de todos esses aspectos, né, que são fundamentais para você tomar uma decisão tão importante quanto colocar um atleta no campo de jogo. Principalmente nessa condição hoje que a gente está, onde a gente está retomando essa questão da confiança do torcedor. Então a gente vai olhar com muito carinho, tenho certeza disso, e depois pode até me cobrar. E se acontecer também, eu vou chegar aqui com o maior prazer e vou dar entrevista falando, no dia que eu fui apresentado, eu falei que podia colocar jogador da base, que eu acho que isso faz parte da nossa relação, a gente falar assim claramente e depois também ter a cobrança, caso não aconteça, para poder também justificar. Estevão, da Tribuna do Norte. Chamusca, eu acho que a sua imagem ficou marcada aqui para o torcedor do ABC como o treinador que conseguiu impor a pior derrota do ABC no Campeonato Brasileiro. Foi justamente em 2016, quando você esteve aqui com o Guarani, perdeu de 4-0, que conseguiu uma virada sensacional lá em Brinco de Ouro, 6-0, e se classificou. Além disso, você vai começar a dirigir um time que está há mais de 5 meses sem vencer uma partida dentro de casa. Como o Malik Najib disse, esse ano foi ano nulo para o ABC. Como é que você acha que isso pode pesar na sua chegada ao clube? Estevão, eu acho que no futebol só tem uma forma de você responder. É você vencer, né? É você ganhar os jogos. Agora, o que está se fazendo é uma reformulação, onde uma boa parte da comissão técnica são novos profissionais, um executivo novo chegando, uma boa parte, 70%, o que a gente poderia dizer de percentual de novos jogadores? 70% de novos jogadores que não vivenciaram essa realidade. Isso é um fator positivo, tá, Estevão? É um fator muito positivo. Os caras não estão com peso nenhum. Eu falo até que eu costumo falar para os jogadores e fazer uma analogia com conta bancária em relação ao meu trabalho. Quem está em descrédito e quem está em crédito. E quando eu chego, está todo mundo com a conta zero, porque a partir dali a gente está começando. E é dessa forma que a gente vai tentar conduzir, e é dessa forma que eu estou pensando. Eu sei da força por exemplo, você falou do 6-0, só que eu tomei 4-0 aqui, e os caras me amassaram aqui, e tinha até caixa para tomar mais, porque é muito difícil jogar aqui. Eu vim aqui com o Ceará, eu vim aqui com o Paysandu, eu vim aqui com o Tombense, eu vim aqui com o Guarani, então eu sei da força do ABC. Qual o trabalho que nós precisamos fazer? Resgatar essa identidade. E é para isso que a gente está sendo contratado. Para, através de uma nova montagem, através de novos jogadores, fortalecer durante a pré-temporada esse mental. E só tem uma forma de responder. É começar a vencer os jogos, utilizando a força do nosso torcedor. Aí, a partir daí,
a gente vai começar, com certeza, a conquistar os nossos objetivos, porque o ABC, inclusive nas gestões de Gustavo, sempre foram muito fortes jogando em casa. E essa estatística ela tem que voltar a ser a favor e não contra, como aconteceu esse ano. Mas esse ano, para mim, vai ser uma página virada, porque os artistas dessa nova história, desse livro que está aberto e que eu vou começar a construir a partir de janeiro, serão artistas em 70% diferentes. Em 70% diferentes. E a gente espera construir uma nova história. É dessa forma que a gente está pensando. Marcelo, boa tarde. Marcos Vinícius, da Universitária. Eu queria saber de você qual a importância da musicalidade para 2026 em relação ao Nordeste. Vai ver já um novo formato. Sem essa pré-copa, uma pressão muito grande para o treinador. A gente viu no passado o ABC ser eliminado na pré-copa e tem uma pressão muito grande pelo trabalho do treinador da época. Eu queria saber qual a importância para a tua estabilidade não ter se comigo com tanta pressão assim, e também em relação à Série D. É algo negativo, podemos ter com mais público na competição e tendo uma complicação ainda mais de você conseguir cair a D e ir para a Série do Campeonato Brasileiro. Obrigado. Tá, Marcos Vinícius, em relação à Série D, repita aí para mim que eu não entendi. Em relação a aumentar o número de clubes? Isso mesmo. Ou é a mesma... Tá meio, ainda, a gente não tem ainda a informação, né, presidente? Não chegou uma confirmação oficial de nada, então. Então, o real é do jeito que está, certo, presidente? Tá, em relação a isso. Mas em relação à Copa do Nordeste, eu concordo com você, essa pré-Copa do Nordeste, a gente fala brincando, derrubou muito treinador, porque é um jogo só, né? No início da temporada, você encaixando o time, às vezes não está entrosado, não está na melhor condição física, e se eu estiver errado, você me corrija. Mas o ABC foi eliminado pelo Maracanã, foi isso? Isso mesmo. Eu acompanhei o Maracanã, que eu estava no estado do Ceará, eu estava no Floresta. O Maracanã, cara, já tinha uns 3 meses fazendo pré-temporada, inclusive eu assisti um jogo treino, Maracanã contra o Sub-20 do Fortaleza, e nesse momento que eu assisti o jogo treino, o ABC estava ainda montando o time deles aqui. Ou seja, é uma situação realmente muito difícil para o treinador. E você tem que ser já no primeiro jogo seu de estreia, já um jogo eliminatório. Jogo eliminatório pode acontecer tudo. E como aconteceu, foi para os pênaltis e acabou sendo eliminado. Então, essa coisa de não ter a pré-copa, eu acho interessante para o meu trabalho e eu acho interessante para o clube também. Que a gente vai ter mais tempo, inclusive para focar e concentrar as nossas ações no início do campeonato estadual, que é o principal foco nosso nesse início. E a gente vai ter um tempo, vai ter uma apresentação em novembro, a gente vai ter um tempo satisfatório de preparação, que quando chegar no início de janeiro a gente vai estar numa condição muito melhor em relação à preparação e em relação principalmente à cobrança da performance, que o resultado, na verdade, é a consequência de você estar com o time encaixadinho, ter uma boa performance, fazer alguns jogos treinos, os caras já estarem se conhecendo legal, já está com um bom ritmo de jogo. Então, tudo isso requer tempo. E quando você não tem tempo, é tudo muito mais difícil. E uma eliminação acaba, às vezes, sendo preponderante, porque também tem uma questão orçamentária aí da Copa do Nordeste e também de visibilidade profissional, porque é uma competição, eu que sou nordestino, que tem uma valorização muito grande aqui na nossa região. Marcelo, boa tarde. André Luiz, do Norte. Você comentou que já viu os jogos da base, mas talvez você também tenha jogado seu contrato mais longo no próximo ano. Você já chegou a observar como está sendo esse planejamento do Gustavo? Já definiu alguma prioridade? Não se chamar de segundo do leite? Como é que está sendo esse trabalho? Obrigado. Como é teu nome? Você falou rápido, eu não escutei. André Luiz. André Luiz. André, boa tarde, tá? A gente está observando todos os jogadores que têm contrato. Como eu falei, a minha vinda para cá foi para sentar com o departamento de análise, com o Gustavo, e a gente tem feito isso dioturnamente, cara, dioturnamente. Ontem a gente saiu daqui, era quase 8 horas da noite, né, Gustavo? E eu cheguei às 11h15, saí 3 horas da manhã de Salvador, fiquei até 8 horas da noite aqui. A gente está em cima disso aí. O que eu estou fazendo? A gente está fazendo captação de mercado, buscando dentro das posições, os perfis e os jogadores que a gente... E tem perfil financeiro também, que isso é importante a gente enfatizar. E eu estou tentando conhecer o máximo possível a característica desses jogadores que têm contrato, para que a gente possa, nessa busca de mercado também, fazer um encaixe que a gente entenda que vai equilibrar
e a gente vai conseguir montar um time competitivo, entendeu? Então essa é a ideia. Eu estou analisando todos esses jogadores, vou conseguir assistir algum deles em atividade e ver, e outros eu estou analisando através de vídeo, de informações. Eu assisti alguns jogos até para analisar adversário. Por exemplo, eu fui analisar o Guarani para jogar com o Tombense. Eu vi o jogo Guarani e ABC, então tinha alguns jogadores que estavam envolvidos, que estão aqui. Então a gente já tem algum conhecimento e está se aprofundando, fazendo, como eu falei anteriormente, uma imersão para ter uma ideia exatamente da característica de cada jogador para poder fazer o melhor encaixe possível.